Olá, tudo bem? Como vão vocês? No vídeo de hoje, a reflexão que eu quero fazer é sobre autoestima. Como vai a sua autoestima? Autoestima é o valor que você dá a si mesmo. É como você se enxerga, é como você olha para dentro do seu ser. A autoestima é uma avaliação que você tem a seu respeito. E a gente vive uma fase do mundo em que as pessoas, ao invés de olhar para dentro de si, elas vivem esperando a aprovação das outras pessoas. Quanto mais like você tem, mais você se sente amado. Quanto mais as pessoas te elogiam, mais você se sente querido. Ou seja, para que a sua autoestima melhore, você depende da opinião dos outros. Bom, essa é a pior forma que existe para você melhorar a sua autoestima. A opinião das pessoas muda o tempo todo. A mesma pessoa que gosta de você hoje, amanhã pode nem olhar na sua cara. A melhor forma que você tem para deixar a sua autoestima elevada é aprendendo a olhar para dentro do seu ser. Não depender tanto da opinião de fora. É você estabelecer um bom valor de si mesmo. E isso não depende da cor dos seus olhos, isso não depende da sua altura, isso não depende do formato do seu nariz, isso não depende do seu peso, isso depende do quanto você está confortável dentro de si mesmo. E quando você aprende a dar menos importância à opinião dos outros, quando você aprende a se conhecer um pouco melhor, quando você aprende a respeitar os seus limites, quando você aprende a se perdoar, se aceitar, entendendo que ninguém é perfeito nesta vida. Todos nós erramos, todos nós enfiamos o pé na jaca. A gente precisa ter consciência das fraquezas que a gente tem para ir melhorando, mas não transformar estas fraquezas numa declaração de morte, numa declaração de angústia. Para você melhorar a sua autoestima, você precisa viver o autoconhecimento, entender aquilo que está dentro do seu coração. Importa pouco a opinião do vizinho, importa pouco a opinião da sua mãe, importa mais é como você se relaciona com você mesmo. Sabe, tem uma personagem, inclusive, hoje ela está aí dando o que falar em todas as revistas, em todos os canais da internet, que é a Jojo Todinho. Olha só, a Jojo Todinho tem 23 anos. Ela nasceu no dia 11 de fevereiro de 1997, ainda muito jovem. Ela tem 1,5 m, pesava 138 quilos. Agora ela deu uma emagrecida, está pesando 112 quilos. Você percebe algum problema de autoestima na Jojo Todinho? Não se trata de gostar ou não gostar dela. Não se trata de achar que a música dela é boa ou ruim. Mas ela é uma pessoa improvável. Baixinha, mulher negra, gorda, nasceu na periferia, tinha
todos os motivos do mundo para viver depressiva, ninguém me ama, ninguém me quer, mas ela aprendeu a olhar para dentro dela. Ela aprendeu a valorizar aquilo que ela tem de bom e não ficar perdendo tempo com aquilo que os outros dizem que ela tem de ruim. Eu lembro dela numa entrevista em que o jornalista olha para ela e diz o seguinte: Jojo, você não se aborrece de ser uma cantora de uma única música de sucesso? Ela sorriu, ergueu o queixo e disse para ele: eu tenho uma de sucesso. E você tem quantas? Ou seja, ela não permite que a opinião do outro interfira no bem-estar dela. É assim que a gente vai melhorando a nossa autoestima. Quando a gente precisa corrigir alguma coisa, quando a gente precisa avançar, a gente vai fazer isso pelos próprios esforços, sem ficar muito trazendo para dentro do coração a opinião da plateia. Jojo Todinho é um bom exemplo de autoestima. 1,5 m, 112 quilos, negra, nasceu pobre e hoje tem um cachê para cantar mal do jeito que ela canta, na minha opinião. Mas é só uma opinião. R$30 mil. Você imagina se ela vivesse da opinião dos outros? Você precisa acreditar no seu potencial, ter mais autoconfiança, esquecer o passado. A gente muitas vezes vive no tempo errado. Ou a gente está angustiado com alguma coisa que aconteceu lá atrás, ou a gente está sofrendo por um futuro que ainda não chegou. E isso vai destruindo a sua autoestima. Autoconfiança, acreditar mais em você. Ouvir o outro, mas entender que a opinião do outro é do outro. Tem nada a ver comigo. Eu escolho o meu caminho. Eu vou atrás dos meus sonhos. Eu tenho noção do meu valor. Conclusão, eu tenho uma boa autoestima. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro e que você tenha uma ótima autoestima.